Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. O nosso desejo é que Deus fale ao seu coração e transforme a sua vida. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe não. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós estamos falando sobre vocação e eu espero que até esse momento você tenha entendido que apesar de você achar que sua profissão não é espiritual, como você pensa sobre um missionário, um pastor, você nesse momento já percebeu que você está ali para servir a Deus e você serve ao Senhor com a sua profissão. Nós já entrevistamos várias pessoas aqui e hoje nós temos mais um convidado. Ele é engenheiro civil, é também presbítero na Primeira Igreja e ele vai se apresentar para nós e nós vamos conversar um pouco sobre como que se glorifica a Deus sendo um engenheiro civil. Eu recebo aqui hoje o Emerson. Seja bem-vindo, Emerson. E como é a primeira vez, você tem que se apresentar. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Beleza, pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Marcel Passos, sou casado com a Michele, pai da Liz, da Eva, do Caio e do Marcos. Tem mais um chegando, né? Barriga. Graças a Deus. Sou membro lá da Primeira Igreja, sou presbítero da Primeira Igreja. Tem sido um prazer servir os irmãos lá, naquele lugar. É o local em que a gente se sente em casa, junto a todos os irmãos lá. E toda aquela comunhão especial. É isso, sou engenheiro civil há 11 anos. Sou engenheiro civil há 11 anos e tem sido uma experiência incrível. Cada dia mais experiente, mais seguro e legal. Muita tecnologia nova, coisa boa. Vai ter que construir muita casa para sustentar 4 filhos, né? Construir prédios, né? Por aí. Ô Emerson, e para a gente começar a entender, né, como é que você foi parar nessa área, né? Porque tudo tem um começo, né? Como é que foi lá no início que você entendeu assim, bom, eu vou ser engenheiro? Quando é que você percebeu isso? Sim, quando eu era mais novo, adolescente, eu queria ser militar.
O sonho era ser militar, ou aeronáutica, principalmente a aeronáutica. Só que eu percebi que as provas eram difíceis. Aí eu passei na Marinha e gostei, né? Eu lembro que eu comprei algumas revistas, eu tinha 16, 17 anos, e aí passei no concurso da Marinha e fui para a Marinha. Servi a Marinha 4 anos. E lá eu conheci a engenharia, a área de engenharia militar da Marinha. E eu tentei fazer alguns concursos internos para ser engenheiro militar. E tá aí o nome, o interessante tá aí, por isso que é engenharia civil, porque antigamente a engenharia era voltada e focada mais no meio militar. Eu não sabia. Por isso que a gente chama construção civil, né? A construção que são dos civis e não dos militares. A engenharia civil é um nome novo, a nomenclatura nova. A faculdade foi século XVIII para frente, que tiveram as primeiras faculdades da engenharia não militar, a engenharia civil. Por isso que a gente fala os engenheiros civis, são os engenheiros não militares. Mas eu conheci essa ideia de construir pontes, construir abrigos, construir torres. No caso, o militarismo tem muitas construções diversas. Aí, inclusive, apoio ao meio civil, né? E eu achava aquilo bonito, achava interessante. E aí eu pensei assim, tá difícil fazer o concurso interno, era muito concorrido. Aí eu fui fazer, eu lembro que foi na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Eu fui fazer o concurso, fiz o curso de engenharia civil a primeira vez. Mas não deu tudo mais, voltei para Valadares e fiz o curso aqui, de engenharia civil. Então assim, eu fui para o militarismo, mas o que me chamou a atenção e aí moveu o coração foi engenharia civil. Olha só. Construção. Eu não sabia de nada disso na engenharia civil. Tem um nome, engenheiro civil, construção civil. O nome já traz o... Só que eu nunca imaginei. Mas interessante, do século XVIII para cá, então. Século XVIII para cá, as primeiras engenharias não militares começaram a ocorrer. Engenharia é muito antigo, assim como a arquitetura. O nome do profissional, arquiteto, por exemplo, é até mais antigo do que engenheiro. Mas as duas áreas, elas são muito antigas. Só que as nomenclaturas de engenharia é mais nova, bem mais moderna, mais nova do que arquitetura. E antes da engenharia civil, era a engenharia militar. A engenharia ela era focada no âmbito militar. É muito interessante. Século XVIII para frente, engenharia civil. Construção civil. Que legal, que legal. Eu mesmo não sabia. Eu tenho um irmão que é engenheiro, e eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Mas, e você cresceu na igreja? 14 anos de idade. Aos 14 anos você foi... Aos 14 anos de idade, um irmão da nossa igreja, o Duane, né? Ele me chamou, eu lembro disso. A gente tava ali brincando de bola na Rua J, no CI. Aí ele, Emerson, vamos lá na minha igreja, a Presbiteriana Betânia, lá no Conjunto CI. Sim. E aí eu tinha 14 anos, eu fui pra igreja. O pastor era o pastor Anderson. Conheço. Anderson Esteves, ele pregando. Eu falei assim, eu tenho que aceitar Jesus. Aí. A palavra entrou no coração. E engraçado que a rua da Presbiteriana Betânia se chama João Calvino. Rua João Calvino. Eu descendo naquela rua, pensando assim, meu Deus, eu quero ir pro inferno. 14 anos de idade, cheio de crise, né? E aí, a partir de então, eu passei a frequentar a IPB Betânia, Presbiteriana Betânia, e aceitei Jesus nesse período. Aos 14 anos de idade. Participei da classe de catecúmenos, fui batizado. E hoje está servindo como presbítero. Sirvo como presbítero hoje. Rapaz, legal. E assim, você sempre conseguiu ter uma visão clara dessa relação da vocação, o seu trabalho, ou isso veio depois com o tempo que você compreendeu assim, não, agora eu sei que com isso aqui eu sirvo ao Senhor? Ô João, hoje eu sou mais maduro nisso. Já, como eu te falei, algo me chamou a atenção lá atrás e fiz o curso. O curso, ele tem os desafios de qualquer curso, então tinha hora que pensava, será que é isso mesmo que eu tô querendo fazer e tudo mais? Mas fiz o curso. Meus primeiros anos ali na área da engenharia foram bem difíceis. A gente vincula muito inicialmente a questão de finanças, quando é que vai fazer os prédios altos lá da faculdade, aqueles projetos bonitos. A faculdade tinha um Califa Burge, né? A gente ia olhar para ele como exemplo. Chega aqui, poxa, a gente vai ter as casinhas geminadas para ficar talvez a vida inteira trabalhando com elas. No início eu era imaturo demais para ver isso tudo com grande beleza. Hoje eu me sinto muito mais maduro. Então hoje eu tenho mais clareza na vocação, muito mais clareza, descanso, paz, prazer.
mesmo diante de desafios muito maiores que lá atrás. Lá atrás eu pegava coisas pequenas, hoje tem coisas maiores, né? Eu chego lá em casa, viro para Michelle e falo assim, nossa, hoje o dia foi de gente grande. Coisas, assim, volumétricas, 7.000 metros quadrados, o que antigamente pegava 60 metros quadrados para construir. E mais maturidade, mais segurança, sabe? A ideia de vocação, no caso, respondendo a pergunta, seria, hoje eu tenho mais paz nela, na vocação, entendimento maior, sabe? E tem contentamento naquilo que você faz, né? Igual você falou, você fica admirando as grandes construções. Quem é que não quer construir, ter a assinatura ali num projeto grandioso, e eu vou construir uma casa germinada. E é tão importante quanto, né? É isso aí. Porque se não fosse você... Não, é bonito andar pelo centro da cidade, ainda mais ali os bairros em que eu construí bastante tempos atrás. Pega Parque Olímpico, Castanheiras. Às vezes eu vou levar a Liz na escola, passo por dentro para ver alguma obra, aí eu falo, papai que fez essa casa aqui, ó. Ah, legal. Papai que tá vendo ali aquela casa construindo ali, minha filha, olha lá que legal, é o papai que é o engenheiro, olha lá o nome do papai na placa, sabe, é bonito. Então tem muito prazer e contentamento, sabe? Sim. E você... que a gente pensa assim, engenharia, a gente está conversando aqui antes, não tem nada de espiritual, né? Um primeiro olhar, apesar que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar muitas construções. Sim. Né? Tem aquela primeira grande construção, que é a Torre de Babel, e vamos fazer tijolos, né? Eu lembro de um professor que me falava assim, olha, o que eles tinham de mais tecnológico eles usaram, tijolo, era para construir uma grande torre. Como é que um engenheiro cristão enxerga assim, estou servindo a Deus com cálculos, estruturas e tudo mais que envolve engenharia? Sim. Eu lembro, no ano passado, a gente falando sobre idolatria, né? Uhum. E filosofias e tudo mais, aí eu lembro que eu fui estudar o cubismo. E, de certa forma, os engenheiros, eles são um pouco cubistas, né? E não é... A ideia de falar que não é espiritual assim, é uma linha tênue, porque às vezes é espiritual. Sim. Demais. Existe aquela questão de olhar tudo como um modelador do meio. É interessante que o lema da engenharia é a deusa Minerva, né? Você vai fazer os cursos, é sempre aquela catraquinha, tem tipo uma catraca com uma deusa com um capacete romano, é a Minerva. Esse é o símbolo da engenharia no meio secular. E a ideia no latim, o lema é mutatio domini, ou dominadores da mudança. Assim, como se os engenheiros fossem os dominadores do meio. Então as cidades vão mudando. A cara da cidade do século passado, uma cidade da década de 30 do século passado. Aí a gente pega a cidade, era um jeito. Você vai pegar Nova York hoje, ela é diferente, é mais futurista. É como se a ideia da engenharia, a construção de todas as coisas, não só de casas, mas de pavimentação, de dutos, de pontes, isso tudo mudasse o meio. Mas quem são os dominadores? O homem, o engenheiro. Sabe? Então tem uma linha tênue, porque aparentemente não é espiritual, mas tem algo assim que os homens se endeusam, né? Sim. Eles se põem numa posição ali de não... Esse era até o objetivo do Zimbabel, né? Vamos fazer o nosso nome grande, né? Fazer o nome grande. Isso tem demais na engenharia, demais, muito. E assim, eu vejo beleza por outro lado. Hoje, sendo cristão, muito mais maduro, como te falei, do que lá no início, há 10 anos atrás. Eu vejo hoje uma ideia de mordomia, sabe? Mordomia. Aquele que constrói para Deus. Uma vez que a gente inicia no jardim, no terreno vago, e vai apresentar construções no final, sabe? Sim, legal. Existe muita dificuldade no meio disso tudo. Falei algo muito bonito aqui agora, não quer dizer que condiz com a realidade. A realidade, a gente vai lutar contra desejos de pessoas que querem uma casa muito feia no final das contas, sabe? E é muito difícil mesmo, muito difícil. O mercado, ele é... Enfim, não sei se daria tempo pra gente falar isso tudo. Mas o mercado, ele quer tudo com agilidade, rapidez e valores baixos. E isso torna, às vezes, o objetivo da construção feia e não bonita. Entendi. Sabe? E você é um engenheiro cristão, você quer aplicar excelência e beleza
na coisa, ou seja, porque isso é um DNA espiritual do crente, sendo ele engenheiro, só que é difícil às vezes, você não consegue, é uma luta, você vai, apresenta, não tem, eu acho que é melhor aqui uma janela mais bonita, aqui você vai ter um jardim, a pessoa, quero jardim não, acho que é engraçado que eu tô falando que na área é mais voltado na arquitetura também. Sim. Então, nosso meu irmão, a gente conversa assim, às vezes bate papo, rapaz, se o cara fizesse um jardim, uma clarabóia aqui, Ia ficar tão melhor, ia né? ventilar, ia trazer iluminação, ia ser uma coisa bonita. A esposa ia lavar aqui, ia estar aqui na cozinha, trabalhando na cozinha, ou qualquer pessoa, né, na cozinha, olha a janela e vê lá um jardim, sabe? E não, o camarada quer tudo, bota aqui piso nesse trem todo, coloca aqui um azulejo amadeirado. Às vezes eu tenho essa sensação, quando eu entro em algumas casas, eu penso assim, isso aqui poderia ser tão diferente. Coloca aqui Não, já que vocês estão querendo grama, isso antigamente tinha, né? Que aí foi tão feio que tiveram que reprogramar essa ideia. Era o piso que tinha aparência de grama. Ah, eu já vi isso. Lembra isso? Já O vi. pessoal colocava ali, colocava lá. Na parede. Ele, depois de alguns meses, ninguém aguenta olhar para aquilo mais, até a pessoa que colocou. E aí a gente falava, não mexe com isso não, isso é ruim. Mas, enfim, esse é o problema entre a queda, sabe? Melhor dizendo, entre a criação no jardim, aí vem a queda e a gente tem a cidade lá na consumação do século, sabe? A engenharia está no meio disso. Ela está ali, a partir da criação, existe uma ideia de mordomia, tem a queda no meio do caminho, que vai tornando as coisas bem difíceis, ásperas, né? Tem suor, bastante suor, mas é bonito a ideia da mordomia. Sim. Algum amigo meu falou isso, eu não sei onde está escrito, mas é a ideia de que, quem sabe, em Novos Céus e Nova Terra, algumas construções feitas com excelência, elas permaneçam em pé. Ah, legal. Eu não sei de onde veio, aí se tá aberto lá da igreja. Vou falar o nome não aqui, Abração Caju. Esse novo céu e nova terra, né? Se vai ser... se tem construções que foram feitas com excelência, né? Por que não ficar, né? Então, sim, bom, aí nada... Fica aqui com uma opinião tá certo. Eu acho que uma das coisas que, como crente, talvez o que a gente mais... Independente da profissão, o que a gente vai me preocupar é excelência, né? Assim, eu vou fazer o melhor, e é mais do que só para os outros, né? Você tem aquele sentimento de que eu estou fazendo para o Senhor, então eu vou fazer sempre o melhor, com excelência. Não é o perfeito, mas é o melhor que a gente consegue atingir. Já houve na sua história, assim, quantos anos já? 11 que você falou? 11 anos. 11 anos. Agora em março. Já houve algum momento nesses 11 anos que você olhou e mesmo que fosse um trabalho mais técnico, assim, e você imaginou assim, que não, esse momento específico eu percebi que ali eu servi ao Senhor e eu pude mostrar a beleza do Senhor, né? Sim. Teve algum? Sim. Eu acho que eu lembro que eu fiz a primeira estruturação de cálculo estrutural de uma casa de 2 pavimentos, que a gente chama de duplex. E eu lembro que depois dela pronta, eu voltei lá para ver como é que tava ela, né? Voltei lá para tirar algumas fotos e tudo mais, fazer um relatório fotográfico. E eu lembro que ela estava toda prontinha, estava muito bonita, sabe? Bonita e sem nenhum tipo de trinca, que às vezes surge algum probleminha relacionado. E aquilo foi interessante, eu subi lá em cima, aí tinha algumas pessoas lá olhando. O dono da obra estava já apresentando a casa para venda, e enquanto o pessoal falava, foi o primeiro duplex que eu calculei a estrutura, né? Ou seja, pilares e vigas. E aí me veio aquele pensamento, é interessante, vão ter pessoas pisando aqui em cima, sabe? E se sentindo seguras dentro de casa. Ninguém, talvez não, com certeza, quem vai morar aqui não vai saber nome de engenheiro. Essa é a natureza, eu moro numa casa que eu não faço ideia quem é aqui. Sim. Só que a gente sobe lá para os pavimentos superiores, a gente dorme nos quartos, a gente anda para cima e para baixo, e nós temos uma segurança simples, natural, constante, de que aquilo ali não vai desabar. Legal. Né? Então aquilo me veio na cabeça, eu pensei assim, cara, que coisa. Ao mesmo tempo, mesmo que eu tenha algumas preocupações, eu fico pensando, meu Deus, não deixa nunca alguma acontecer algo, né?
trincar, dar uma patologia, sabe? De maneira que venha uma defesa civil. Eu sempre oro nesse sentido, eu converso muito com a minha esposa. Tem construtores, por exemplo, que eu fico mais atento a eles, porque eles gostam de gastar menos. E aí acaba ali, a gente fica em cima, ó, coloca um pouquinho mais de ferragem aqui para não dar algum problema futuro e tudo mais. Mas essa sensação desse duplex foi a primeira vez em que eu percebi isso. Falei assim, é engraçado que a ideia da mordomia, sabe? Aham. Eu trabalhei para Deus aqui. Vai ter gente que vai dormir, vai passar. Fazer isso com segurança. Quem vai ficar andando para cima e para baixo pensando, nossa, essa laje vai cair em algum momento. Será que essa laje vai cair? Não, vou morar ali dentro. Sabe? Muito bom. Eu tive em São Paulo e estava num prédio, eu estava no 23º andar, e eu morro de medo de altura. E às vezes me vem esse pensamento, rapaz, eu tô num prédio aqui que eu não sei nem quem construiu, É isso mesmo. e eu tô aqui no 23º andar, tem gente dormindo acima, dormindo abaixo, É isso aí. e eu tô seguro aqui, ou pelo menos você se sente seguro. É impressionante esse pensamento, eu acho que isso revela muito, assim, de você perceber, né, que mesmo que a pessoa que fez aquele prédio não seja crente, mas tem toda uma preocupação com essa segurança, né? Muito legal isso, muito legal. É uma experiência que eu acho E que vale. descansar naquilo que não se vê. É, É muito. A gente consegue colocar isso em prática. A gente tem aqui cargas de toneladas sobre nossas cabeças, só que você não sabe o que está aí dentro. aham, Né? A gente vai deduzir que tem os concretos e tem as ferragens ali dentro. Tem concreto e ferragem nessa laje, suficiente para aguentar toda a carga e inclusive até mais. Mas ninguém vai ficar calculando isso. é, Você vai pegar, vai colocar seus móveis, vai colocar seus filhos e sim. vai ficar ali dentro. Você simplesmente entra. Vai ter satisfação ou não, mas a satisfação não vai estar ligada a tamanho, vai estar ligado a vistas, a barulhos dos vizinhos, mas nunca aquela insatisfação, vai cair esse trem, Então, assim, existe algo muito bonito nisso. Muito bom. Algo que se utiliza da criação e o homem ele acaba descansando no processo da criação ali. Fica algo, vira algo até natural, né? Aham. Muito bom, Emerson. Rapaz, é uma pena que a gente tem pouco tempo. Eu já tenho que ir pro final. Eu ia falar até de desafios com você. Eu imagino quantos desafios, mas eu acho que essa experiência de ter visto, eu acho que já ajuda muitos engenheiros ou futuros engenheiros aí a perceber, eu tenho um trabalho muito importante. Sim. Eu até no nosso primeiro programa, eu até pedi o pastor Jackson para falar isso, assim, olha, fala para a pessoa que está pensando assim, não, meu trabalho não importa para Deus, não. Não importa sim, porque você tem um papel muito importante. E aproveitando esse nosso encerramento, pensar em quem está assistindo a gente agora, está te vendo e talvez está pensando assim, é a engenharia que eu quero, ou está estudando, ou está sonhando com isso. O que você diria para essa pessoa aí com seus 11 anos de experiência e como crente para poder encorajar essa pessoa? Primeiramente, assim, no caso, eu já deixei muito claro aqui toda a minha satisfação, né? Na engenharia, na profissão, contentamento, agora, mesmo diante de dias difíceis. Tem dias que são difíceis, tem dia que eu falo assim, eu não seria outra coisa, não. Uhum. Eu seria engenheiro, e se lá na eternidade precisar dos engenheiros, eu quero ser engenheiro lá, se Deus assim permitir. Mas é bonito, eu separei um versículo, trecho das Escrituras em Jeremias, capítulo 29, do versículo, deixa eu ver se eu lembro aqui para não falar, errar aqui, 4 ao 7, eu vou ler aqui rapidinho. Pode ler. Assim diz o Senhor, Jeremias 29, 4 ao 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos, dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Edificai casas, formem famílias, isso tudo no exílio. Eu falei aqui, a gente parte ali da criação, somos seres criados por Deus, a queda vem e nós somos exilados.
Aqui existe um trecho falando aqui do povo de Israel que está exilado na Babilônia. Sim. Passaram ali aproximadamente 70 anos. Mas quando a gente traz e contextualiza para nós, e a gente vai para o campo de visão da engenharia civil, a gente está falando que aqui, ainda aqui, nessa condição de exilados, nós vamos edificar as casas, sabe? E é bonito que o engenheiro civil, ele vai fazer os seus cálculos estruturais, vai ajudar nos orçamentos, vai ajudar uma pessoa que quer construir uma casa nos valores, nos orçamentos, na compra de materiais, na orientação técnica, isso para que família habite ali dentro, Sim. sabe? Para que a cidade cresça, ela possa progredir Mas- e nela tenha paz. Mesmo aqui, nesse local em que não é novos céus e nova terra ainda. Então, o que eu tenho para passar para quem deseja seguir ou pensa em ser um engenheiro ou engenheira civil, e a engenharia tem várias delas, né? Muitos tipos de engenharias. Pense nisso como a grandeza da mordomia, sabe? De um braço da parte de Deus, no mundo de Deus criado. É bonito, eu acho interessante o tanto de tecnologia que está surgindo, sabe? Uhum. Tecnologia de construção, a utilização dos meios, das matérias-primas. A engenharia parece que ela, por mais que é algo antigo, parece que tem muita coisa pela frente. Aham. Talvez Cristo volte antes e a gente tenha e veja o que é engenharia de verdade lá em Novos Céus e Nova Terra, é o que eu acredito. Mas a engenharia é muito bonita, sabe, em si. A engenharia civil, no caso, na construção civil, ela tem muita beleza. Eu tenho o privilégio de ter um irmão arquiteto. Então a gente consegue casar os dois campos de visão, Sim. né? Toda a ideia de um layout, de um projeto arquitetônico e também pensarmos juntos em botar isso de pé, colocar em prática. Então a engenharia civil, ela é uma área do trabalho em que vai ter os seus cardos e abrolhos, tem suor do rosto, mas é uma área muito bela e importante para que a gente chegue até lá onde Deus quer que a gente Sim. chegue, sabe? Ela faz parte do processo com clareza, sem Sim. sombra de dúvidas. Para chegar lá como é que o autor de Hebreus fala, né, sobre a Jerusalém celestial, que Deus é o seu arquiteto e o seu edificador, se eu não me engano, que ele fala, né? Então tem as duas coisas juntas. As coisas No juntas. final é uma cidade. A cidade. No final uma cidade. Muitas moradas, Jesus fala, né? Também. Então, assim, a ideia, ela não é só figurativa, ela tem verdade concreta na coisa. Nós moramos, existe uma necessidade criacional de morarmos em algo, fazermos os nossos tanto abrigos quanto edificar algo para o conforto da cidade, Aham. para trazer paz para a cidade, não só na questão ética e moral, mas na ação também, né? Aquela ortopraxia e ortodoxia. Sim, sim. Eu fui para Kuiper aqui agora. Bom, esquece. Aí a ideia é essa, a gente poder entender a engenharia como algo que ela tem valores muito belos e ela em prática a gente vê a coisa acontecendo ao vivo e a cores. É bonito demais. As construções que a gente vê, tem muita gente que se admira. Quando a gente viaja mesmo, que a gente vê uma construção Aham. diferente da nossa cidade. A gente sai daqui e vai para São Paulo. Aí eu lembro que lá em São Paulo, tinha muitos anos que eu nasci lá, eu tinha muitos anos que eu não tinha ido lá. Aí fui lá ano passado, aí vi 2 prédios enormes da Google, e no meio dos 2 prédios enormes tem uma casinha antiga que eles É preservaram. legal isso, né? Você viu isso lá? Não, eu já vi em outros lugares, assim, no meio de tanta coisa moderna, você tem uma... No jardim dos 2 prédios tem uma casa antiga que eles não quiseram demolir só para preservar a beleza. Legal. Olha que legal, entendeu? É muito bom isso. Nossa, então Não, essa é a engenharia civil, essa é, no caso, a arquitetura, eu caso aqui também a informação, a área também de trabalho da arquitetura, tudo isso tem muita beleza, faz muita parte, assim, com clareza da mordomia da parte do homem, sabe? O mandato ali de Gênesis capítulo 2, capítulo 3, né? Aham. Então, assim, a queda, antes da queda, Deus manda cultivar. Guardar, cultivar, manter o que tem que manter, a relação do homem para com Deus, do homem para com o próximo, sabe? Isso, a engenharia, ela demonstra isso, demais. Amém.
Muito obrigado, Emerson, por você ter vindo. Se começar, a gente vai... É porque é muita coisa. É muita coisa. Quem sabe numa próxima a gente conversa mais. Com certeza. Ô, Emerson, muito obrigado por você ter vindo. Eu acredito que você deve ter ajudado muita gente agora. Deus te abençoe e eu espero você aqui numa próxima. Obrigado. Se Deus quiser. E você ficou com a gente até aqui, meu muito obrigado. E eu espero você também no nosso próximo programa. Deus te abençoe e até lá. Se você deseja entrar em contato com a nossa igreja, é muito simples. Basta enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. E se você está assistindo o nosso programa pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Assim, o nosso trabalho pode chegar a muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima!